perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. E o Senhor, Ele glorificará a Ele mesmo, porque não sou digno de estar aqui, eu vivo da misericórdia de Deus, e eu sou total ciente disto. Talvez não estudei como devia, talvez não orei e busquei a Deus o quanto eu devia, mas o Senhor, Ele há de glorificar a Ele mesmo, porque eu estou totalmente rendido àquilo que o Senhor vai fazer, e quando Ele fazer, a glória será totalmente dEle. Glorifica o seu nome, Jesus, e o Pai será glorificado em Ti. Amados, o tema, ele é maravilhoso. Amar ao próximo como a ti mesmo. É interessante que já foi lido um texto em Romanos, que o amor de Deus será depositado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O Evandro, ele leu esse texto. O amor, por que Deus vai depositar esse amor em nossos corações? Porque nós mesmos, na nossa natureza comum, não o temos. Por isso é necessário um depósito da parte de Deus para que possamos amar do jeito que convém. O nosso amor é egoísta, queridos. Por isso que Deus, Ele precisa dar o amor dEle, depositar no nosso coração para a gente amar do jeito que Ele ama. Ele diz também na sua palavra: amai-vos uns aos outros e assim reconhecerão que são os meus discípulos. Olha só. Uma característica peculiar dos discípulos, eles amam uns aos outros, então não é todo mundo, isso vai ser a diferença. Então não é do jeito que pensamos que há um amor por aí no mundo, não há, porque senão Jesus não teria dito isso: amai-vos uns aos outros e assim reconhecerão que são os meus discípulos. O texto, Mateus capítulo 22, versículo 34, é o texto a qual tem tudo a ver com esse mês de fevereiro, cujo tema é amar ao próximo como a ti mesmo. E o tema da mensagem que eu trouxe é: fazer qualquer coisa sem Jesus é não fazer. Às vezes até pior do que não fazer. Mateus 22, versículo 34. O grande mandamento. Eu vou ler, queridos. Em nome de Jesus, me acompanhem. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuntaram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lucas 10, 27 ainda acrescenta: com todas as suas forças. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Podem se assentar, em nome de Jesus. Jesus, ele está sendo desafiado. Primeiramente, chegou alguns sacerdotes, saduceus, e eles começaram a procurar em Jesus alguma falha para o incriminar. E começaram a indagar Jesus acerca do tributo. É lícito pagar tributo a Roma? Eles estavam tentando caçar alguma coisa em Jesus para poder condená-lo, para poder aprisioná-lo. Mas Jesus deu uma resposta convincente que calou os saduceus.
Mas os fariseus e mestres da lei foram para experimentar Jesus, continuaram insistindo. E na maior falsidade, eles disseram, mestre. Eles não estão lá para aprender, eles estão lá para caçar algum erro em Jesus. Então, na maior da falsidade, eles dizem, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, ele faz um compacto da lei, dizendo 2 mandamentos, que se resume toda a lei e os profetas. Amarás ao seu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de todas as suas forças e de toda a tua alma. E um mandamento semelhante a este. Semelhante por quê? Porque exige toda a mesma dedicação, a mesma entrega, a mesma força, a mesma renúncia. É semelhante, mas não é igual, porque o alvo é diferente. E ao próximo como a ti mesmo. Porque Jesus diz que é semelhante ao primeiro, sendo que no segundo ele não revela tamanha intensidade, tamanha força. Ele não revela todas as exigências que ele está falando no primeiro mandamento quanto a Deus. Porque ele nem precisa disso, queridos. Não se esqueçam que quem está interrogando ele são os fariseus. Homens acostumados a viver para si próprio. Homens acostumados com banquete. Homens acostumados a correr atrás dos seus próprios interesses. Homens acostumados a ter neles o centro de todas as coisas. Homens que até mesmo na sua bondade, eles fazem para se aparecer. Eles não precisam de outra explicação. Jesus diz, amarás ao teu próximo do jeito que vocês se amam. Jesus, ele está falando, você está vendo o egoísmo, o quanto vocês buscam o seu interesse, o quanto vocês oprimem a viúva, o quanto vocês que gostam de regalias, de banquetes, o quanto vocês gostam de estar por cima de poder, de dinheiro, de fazendas, de ouro, de cargos, de poder. Está vendo tudo isso? Está vendo com a força que vocês buscam a sua própria, aleluia, o seu próprio sucesso? Vocês estão vendo, sacerdotes, a força. Vocês buscam os seus bem-estar com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Então eu não preciso repetir. Ame ao teu próximo desse mesmo jeito como você se ama. Jesus, ele está expondo todo o egoísmo do ser humano nessa palavra. Ao próximo, eu não preciso exigir tudo que eu exigi no primeiro. É só amar como você ama a si mesmo que você cumpre toda essa intensidade que eu citei. Interessante que existe um obstáculo para nós amarmos deste jeito. Como eu disse, o amor de Deus, ele precisa ser depositado em nosso coração, porque nós, na nossa natureza comum, não o temos. Por quê? Por causa de uma outra natureza. O pecado. Nós nos dizemos pecadores, é unânime. Todo crente diz, eu sou pecador, às vezes até achando que não é. Todo crente confessa o seu pecado, mas não reconhece a sua miséria. Diz que é pecador, mas não sabe nem o mesmo o que está dizendo. O que é pecado? Será que é uma atitude que vai contra a lei do Senhor? Também. Será que o pecado é adulterar, é roubar? Sim, também. Mas tais atitudes apenas externam o pecado que já existe. Tais atitudes é considerada apenas como o fruto do pecado. Porque o pecado mesmo está aqui. É uma natureza. Olha o que Davi diz. Em Salmo, capítulo 51, versículo 5. Ruth, se você puder colocar. Davi, ele diz assim, em pecado eu fui gerado. Salmo 51, versículo 5. E em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está falando acerca do ato que o seu pai e a sua mãe tiveram como algo pecaminoso. Não, ele não está falando disso. Eles eram casados e geraram um filho segundo a vontade do Senhor. Ele está falando da sua própria natureza. Ele está falando, em pecado eu fui gerado. Eu fui gerado e em pecado já me concebeu minha mãe. Ele está falando
dele mesmo quando apenas nasceu. Ele não teve tempo para adulterar, ele não teve tempo para cobiçar, ele não teve tempo para roubar, mas ele já disse que tinha pecado. Talvez quando manifestasse um crescimento na sua consciência, alguém já perceberia, porque iria externar. Uma hora ou outra iria sair de dentro e transformar em atitude. A criança não tem, mas quando começa a crescer, ela começa a externar aquilo que nós não vemos enquanto é bebê. Davi ele está falando acerca de uma natureza e não acerca de uma atitude que ele possa fazer. É interessante, queridos, nós somos pecadores não é porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A ordem é diferente. Porque somos pecadores. Porque uma natureza dentro de nós cobiça contra o Espírito. Porque uma natureza dentro de nós é inimiga de Deus. É por isso que essa coisa é externada em atitudes. E nós pecamos contra o Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 17, é um texto interessante, que vai expressar bem. Paulo, ele está dizendo acerca dele mesmo. Ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Se eu faço o que eu não quero, eu consinto. A lei, ela é boa. Mas também, se faço o que eu não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ele não está falando que é uma atitude, ele está falando que é algo que está dentro dele. Estimulando a desagradar a Deus. Estimulando a fazer algo que desagrada ao Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 15. É interessante. E ele deixa muito mais claro esse assunto. Tiago, ele está falando. Ele começa a falar que o pecado que nós vimos por aí é apenas o fruto de uma natureza. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Paulo ele descreve essa natureza pecaminosa de várias formas. Ele chama de carne, ele chama de concupiscência da carne, ele chama de velho homem, ele chama de descendente de Adão, mas todas essas coisas ele está falando desta natureza que milita contra Deus. Ele está dizendo que a concupiscência, concebendo e dando à luz, ela gera o pecado. A palavra concupiscência, segundo o dicionário, diz assim: cobiça de bens materiais, anelo de prazeres sensuais, luxúria carnal, desejo libidinoso, aspiração humana de bens materiais ou sobrenaturais, cobiça natural do homem por bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem dos sentidos e da razão. Essa natureza que produz a desordem dos nossos sentidos e da nossa razão, é esse desejo libertino, impulsivo, forte como a morte, que nos leva a praticar um pecado em si. E este pecado é apenas o fruto dessa engrenagem que gira contra Deus. É interessante, isso faz do homem pecador em si. O ato é apenas o fruto do pecado, a consequência. Tanto é que em Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz, e os frutos da carne são. Paulo está chamando a carne, a natureza pecaminosa, gerou frutos, e os frutos são cobiça, inveja, intriga, iras, dissensões, toda aquela coisa de Gálatas 5, é apenas o fruto de uma natureza pecaminosa. E essa natureza pode amar ao próximo como a ele mesmo? Essa natureza que cobiça contra Deus, o alvo dessa natureza é apenas um: desagradar a Deus. Romanos 8, capítulo 7, diz que a inclinação da carne do quê? Dessa natureza pecaminosa, ela se inclina para um objetivo: a inimizade contra Deus. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são os frutos da carne.
E essa carne, ela é inclinada, como diz em Romanos 8:7, para um só objetivo: a inimizade contra Deus. Desagradar a Deus, ela desagrada não é para chamar a atenção, como uma criança faz com seu pai, às vezes faz alguma coisa para chamar a atenção. Ela faz sim porque ela ama as trevas, segundo João, capítulo 3, versículo 19. Coloca aí, Ruth. Capítulo 3, versículo 19. Não está fazendo birra, não quer chamar a atenção de Deus. Ama as trevas e rejeita a Deus. João 3,19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas do que a luz. A condenação é essa. Pode ser traduzido por sentença, pode ser trazido como pena, pode ser traduzido como prisão. A prisão é essa, a qual o homem se encontra na sua natureza comum: amar as trevas mais do que a Deus. O próprio Jesus disse isso. Ele está falando que nós estamos aprisionados em um desejo na nossa natureza carnal. O desejo esse é desagradar a Deus, porque nós amamos as trevas. Interessante que amamos tanto as trevas que surge até ditados populares por aí, não é? Não é verdade? Não é o que diz que o cafajeste ele é mais atraente que o bonzinho? Amar mais as trevas do que a luz. Não diz por aí os ditado popular que vergonha é roubar e não poder levar? Amar mais as trevas do que a luz. Várias outras coisas revelam este sentimento, a qual a gente, às vezes, despercebidos, praticamos contra o Senhor Deus. E o resumo da obediência é esse: é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o resumo da desobediência é totalmente o contrário: amar as trevas e amar a si mesmo. Nisso se resume toda a desobediência do homem. Da mesma maneira que a lei é resumida em 2 mandamentos, a desobediência também é resumida. O homem, ele ama as trevas e a si mesmo. E por que ele faz isso? Porque ele é inimigo de Deus. E ele sabe que amar a Deus e ao próximo é a vontade principal do Senhor. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, nós vemos esse desejo, esta natureza pecaminosa aflorar no primeiro assassinato. Caim, ele está irado contra o seu irmão. Ele quer matá-lo de qualquer jeito. E o Senhor fala com ele: Caim, o pecado jaz à sua porta. Já está aí, já. E o teu desejo será para ti mesmo, Caim. Ele está falando: Caim, o pecado está aí, e sabe o que vai acontecer? O seu desejo vai ser para você mesmo. Você não vai pensar no próximo. Você vai arrancar quem tiver no seu caminho. Por causa do quê? Por causa dessa sua obsessão. Porque você vai se sentir aliviado. E é o que acontece nos dias de hoje. Aquela que disputa emprego comigo, eu preciso arrancar do caminho. Aquela que disputa um homem comigo, eu preciso arrancar do caminho. É este desejo de Caim que move o homem a praticar aquilo que Deus odeia: o amor próprio. Não importa quem eu vou passar por cima, não importa em quem eu vou ter que pisar, não importa quem vai sofrer, eu vou roubar a propina, seja da merenda, seja da segurança, que morram. Passar por cima. Essa natureza, ela quer passar por cima. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Às vezes até na igreja, o Senhor é o meu Deus, eu tenho que ter. E mostra o desejo obsessivo, iniciando por si próprio: eu vou passar por cima de todo mundo.
Até do meu irmão Abel, eu mato se for preciso, mas eu vou arrancar ele do meu caminho, porque ele é melhor do que eu. E eu tenho que ser o primeiro. Tem um provérbio interessante que diz assim: tudo que o homem faz é para a sua própria boca. Eu pensei assim nesse provérbio: ora, o homem faz, isso volta para ele vai ter que saborear. Está falando de consequência. Até eu entender a profundidade deste provérbio, está dizendo que o homem é egoísta e tudo o que ele faz é pensando nele mesmo. Tudo que o homem faz é para a sua própria boca. O homem, já nas igrejas, parece que ele já demitiu Satanás. Por quê? Porque o tentador é o próprio ministro de Deus, que começa a aflorar a nossa natureza pecaminosa, dizendo você é, dizendo você faz, dizendo você tem que ter, dizendo que Deus vai te exaltar no meio dos teus inimigos, que Deus vai mostrar para aquela vizinha que Ele é contigo, que você precisa ter. Isso é lascívia. Estão aflorando uma natureza que deveria ser morta, dizendo que não, você precisa ter o Senhor, Ele é Deus e Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. A cada dia fazendo você olhar para o seu próprio umbigo, a cada mensagem fazendo de você alguém mais cobiçoso, mais interesseiro, totalmente diferente destes mandamentos que resume toda a vontade de Deus. Ao próximo, abençoa ele, faça por ele, Senhor, cura ele primeiro, depois minha doença é mais grave, mas Senhor, eu ainda posso suportar, porque eu tenho o Senhor. Mas o tentador é o próprio ministro de Deus, estimulando a nossa natureza que tem cobiçado contra o Espírito, estimulando a nossa natureza carnal, que Deus abomina, e que não tem conversão para ela, só tem um remédio: a cruz do Calvário. Essa natureza, ela não pode ser doutrinada. Essa natureza, ela não pode ser convencida. Essa natureza não pode ser ensinada a amar. Ela tem uma meta, ela tem um alvo, uma inclinação só: inimizade contra Deus. Essa natureza tem que ser morta, arrastada pela via dolorosa, suas vestes rasgadas expondo a sua vergonha, e crucificada junto com o Rei Salvador, para ser morta com Ele, para que a natureza dele venha tomar conta das nossas atitudes, e esse amor seja depositado nos nossos corações. Essa natureza não faz acordo com ninguém. Essa natureza engana a nós mesmos. O enganoso é o coração do homem, quem o compreenderá? Aí Deus diz: eu é quem visita os corações e prova os rins, e dou a cada um segundo as suas obras, segundo o que merece. Porque Deus, Ele sabe que esta natureza vai se disfarçar de piedade. Ele sabe que não basta olhar as atitudes, tem que sondar o coração para ver quem é que está fazendo. Eu quero saber a engrenagem que está girando. Eu quero saber se é a carne ou se é o meu espírito. Queridos, o lago em que estávamos nos afogando, ele é podre. Ele é pior do que nós imaginávamos. Ele é mais profundo, o charco de lodo é mais grudento. Nós não conseguiríamos sair sozinhos. Não. Ninguém ama a Deus antes de ser depositado esse amor que Ele mesmo dá. Então eu estou ficando cego. Como é que eu vou analisar então? Está cheio de gente bonzinha no mundo, cheio. Tem gente doando sangue agora, doando rins. Tem gente hoje fazendo doação em instituições de caridade. Jefferson, o que você está falando é um exagero.
Sua natureza, ela é inimiga de Deus. Você acha que vai concordar com a palavra de Deus? É claro que não. Tem gente aí, Jefferson, doando coisas. Tem gente aí, Jefferson, doando roupas. Tem gente aí, presbítero, fazendo um monte de bondade que você não está enxergando. Eu estou enxergando. Mas o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Ele sonda o coração. Ele quer saber qual é a engrenagem que está fazendo. Qual é a natureza que está por trás disso. É só isso que Ele quer saber. Se as obras é em meu filho ou não. Se é nele, é tudo. Se não é nele, não é nada. Então tá bom. Vamos ignorar o que diz Salmo 14:2, Salmo 53, Romanos 3:10, que repete: não há um justo sequer na terra, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis para Deus, não há quem busque a Deus. 3 vezes ele repetiu o mesmo texto para esfregar na nossa cara: nenhum sequer. Nenhum sequer. Então vamos provar essas obras no fogo da palavra de Deus. Vamos começar a analisar uma por uma. Segundo 1 Coríntios 3:13, quando chegar diante do Senhor as obras, Ele vai purificar no fogo. E se sobrar alguma coisa, conta para Ele. Mas se desaparecer, não era obra do seu Espírito, não conta para Ele. Então vamos começar com uma provinha fácil. Vamos ver os meios a qual estão fazendo essas bondades todas. Eu acho que a grande maioria passa, nos meios, A não ser aqueles que roubam e depois querem dar brinquedinho para as crianças na favela, esses já caíram nos meios. Deus já está fora. Vamos ver então a intenção. Vamos ver a motivação. Não adianta doar um monte de coisas ou ajudar uma casa de câncer para receber desconto no seu imposto de renda da sua empresa. Não adianta ajudar uma casa de câncer porque está com a consciência pesada pelos seus próprios pecados. Não adianta começar a dar brinquedos para as crianças somente no dia das crianças porque está com a consciência pesada por causa da sua vida fútil. Não adianta. Não adianta começar a fazer obras maravilhosas para dizer: eu faço jus ao meu chamado pastoral. Não adianta. Não adianta ajudar para depois fazer publicidade da sua vida piedosa, tirando alguma foto e postando no Facebook. Não adianta. Isso não é amor ao próximo, é amor a si mesmo. Eu quero saber as motivações, porque Deus, Ele diz: se não for por amor, nada seria. Não foi o que foi lido pelo Evandro? Se a motivação não for amor ao próximo, não vale nada. Não adianta nada, foi tudo jogado no lixo. É uma afronta contra o Senhor. É o homem se justificando por si mesmo, com a consciência pesada dos seus pecados, com a consciência pesada da sua vida fútil e da sua negligência para com os pobres. Não, queridos, se não amar o próximo e fizer por este amor, você já caiu, você já perdeu, você não passou nem nessa segunda, que é as motivações. E a terceira, o alvo. Creio que nas motivações já se perde todo homem, porque a natureza é egoísta. É sempre para ele ver. Olha, eu vou fazer porque eu sou crente, eu faço jus, eu tenho que mostrar a diferença na minha família, eu tenho que fazer jus ao meu chamado evangelístico, pastoral, missionário. Deus olha e fala assim: não adianta. Se não for por amor, não conta. Se não for por amor, não vale nada. Se não se compadecer, não fui eu que depositei esse amor. Essa engrenagem do pecado ainda está girando, transvestida de piedade. Transvestida de piedade. Mas na verdade é para mim mesmo, para mim ser observado, para mim ser admirado. Para chegar diante das socialites e dizer: eu ajudo instituições de caridade. E o alvo? Não preciso nem dizer, sou eu mesmo o alvo. Olhem o quantas coisas eu faço. Olhem no Facebook, curtam, compartilhem. Eu estou fazendo, a igreja já não faz mais. Ninguém mais ajuda o próximo. É só teoria, eu ajudo.
Você ajuda você mesmo a se promover. A engrenagem que está rodando é pecaminosa. A engrenagem que movimenta a sua ação ainda é pecaminosa. Ainda é o seu ego, ainda é o velho homem enganando você que está se achando piedoso. O alvo não é Deus. A motivação não é o amor. Então não vale nada. Quão miserável que nós somos. 1 Coríntios 13, que foi lido aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Seria como um ferro que tine ou como um sino que bate. Eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado. Eu poderia dar todas as minhas riquezas aos pobres. Se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Paulo, ele está dizendo sobre um sino que toca ou um ferro que bate. Ele está dizendo, quando eu faço essas obras, sem eu ter o amor ao próximo, eu só faço barulho, eu só chamo a atenção, eu só atraio a atenção dos ouvidos humanos. Mas eu não sou nada diante de Deus. Eu não sou nada diante do Todo-Poderoso. Daqueles olhos que realmente julgam, daqueles olhos que realmente importam, eu não sou nada. Eu vivo para mim mesmo. E os únicos olhos que importam para mim é o dos outros. Quando Paulo diz isso, ele está deixando bem claro que dá para se fazer obras de caridade sem amor nenhum, com amor pessoal. Dá para se fazer de piedoso, sendo nós egoístas. Então não é só dar. O amor é só dar. O amor é só dar. Então esses homens que assaltam banco e matam quando eles dão brinquedo, eles amam a favela. Amam. E estão deixando todas as pessoas no crack. É esse o amor? Não. Não é só fazer. É a engrenagem que movimenta. Ela tem que ser o amor e não o amor a si próprio. Não é só fazer, queridos. Dá uma olhada para os fariseus. Dá uma olhada para os fariseus. Dá uma olhada para estes homens que Jesus deu a resposta. Olha, eu amo a Deus com a cara toda cansada do seu jejum. Eu amo a Deus com as suas orações altas em público para alguém dizer como ele ora. Fácil, fácil. Dizemos assim, vai ter uma oração aqui. Um monte de gente vem para dizer eu oro, mas eu quero ver negligenciar no seu quarto. Mas negligencia no seu quarto a oração pessoal, porque os olhos do homem para você é mais importante do que os de Deus. Olha os fariseus dando esmolas gigantescas e Jesus falando, a viúva deu mais. Olha os fariseus gritando, eu dou dízimo até da hortelã. Olha que obras maravilhosas segundo os olhos humanos. Eu faço. Olha o quanto eu sou piedoso, dando com a mão direita e a esquerda percebendo. Não é a outra mão que percebe, é a esquerda. Ele deu com uma mão, a natureza pecaminosa percebeu e já começou a se gloriar. E já começou a se inchar, e já começou a dar testemunho. Já começou a dizer que faz e acontece. A natureza percebeu, a natureza começa a se levantar. E começa a mostrar qual é a engrenagem que está movimentando as obras. Esses fariseus, eles são a prova clara de um amor próprio vestido de piedade. Jesus olha e fala, por fora é branquinho. Ninguém vê uma mancha, mas por dentro ossos podres, é sepulcro caiado. E o que é essas obras que aparentemente são boas aos olhos de Deus? Deus, ele chama de trapo de imundícia. As obras que não é realizada pelo amor depositado através do Espírito Santo em nós. As obras que não é feita por Cristo em nós. Para Deus é tida como trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Vamos ler o que o Senhor fala dessas obras.
Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, algumas traduções, obras, são como trapo de imundícia. Naquele tempo não tinha água encanada, naquele tempo não se dava para pegar água no filtro em qualquer lugar. Eram buscadas em poços e às vezes na entrada da cidade, às vezes até mais distantes. Às vezes você tinha que ir um dia para você trazer água para sua casa. Então os banhos não eram tão frequentes. Olha primeiro em Levíticos o que é o imundo para Deus. Fluxo sanguíneo, menstrual, sêmen, lepra. E agora não tendo água, eles precisam se limpar de alguma maneira. Eles utilizam um pano chamado trapo de imundícia. Deus ele está dizendo, as obras sem meu filho são nojentas. Nojentas, como trapo de imundícia, que limpa a menstruação, o sêmen e o leproso, que solta pus e a sua carne está podre e fedendo. É isso, as obras sem o filho dele. As obras que a nossa natureza humana, elas podem produzir. E quem vai se gloriar nelas agora? Quem há de se gloriar nelas? Quem há de se gloriar nelas? Porque está escrito, a árvore boa, ela não pode produzir frutos maus. E a árvore ruim, ela não pode produzir frutos bons. Como nós, na nossa natureza comum, queremos fazer coisas agradáveis ao Senhor. Como nós, na nossa natureza pecaminosa, queremos dar frutos bons para o Senhor. Tem que mudar a raiz. Tem que mudar a engrenagem. E este estado a qual o ser humano se encontra, inativo para fazer alguma coisa para Deus, e na sua natureza comum, imundos, Deus, ele chama isso de morte. Por que ele chama de morte? Porque para o homem é algo irreversível. Porque algum homem por si próprio escaparia da morte? A morte ela é o carcereiro mais cruel que existe. Algum homem por si próprio, a não ser pelo próprio Deus, pode escapar da morte? Não é ele que dá a vida eterna, então todos que se depararem com a morte sem Deus, hão de ser presos e ficar nela. Deus ele está falando, eu não creio que, ele está falando do estado irreversível. Tanto é que ele diz, vós estáis mortos em pecados e delitos. Ele está sepultado nisso, você está enterrado nisso. A pedra rolou, você foi enterrado em pecados e em delitos, você não escapa. Mas depois ele diz assim, e vós que estava morto em pecados e em delitos, ele os vivificou. Primeiro ele fala de uma coisa impossível, morte, pecados e delitos, você está enterrado, você não pode fazer nada. Mas depois o texto diz, mas ele os vivificou. Está dizendo que aquilo que para nós é impossível, não dá para escapar sozinho, para Deus é possível, queridos. Não importa o estado que esteja, não importa o quão afundado na desgraça esteja, no vício, para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu acredito que Deus fala de morte assim, para dizer essa condição também de prisão. E de que o homem não pode fazer nada. Olha o que ele diz para Nicodemos, quando Nicodemos chega à noite para conversar com ele. Nicodemos, ele pergunta, ele diz que o Senhor é mestre, ele está querendo respostas, ele quer aprender. Mas Jesus só responde uma coisa, vos é preciso nascer de novo. E Nicodemos quer continuar, Jesus, a mesma resposta, vos é preciso nascer de novo. E Nicodemos ele diz, mas Senhor, eu vou entrar no ventre da minha mãe. Olha Nicodemos, na sua natureza comum, então eu faço, Senhor. Se é para nascer de novo, eu faço, me diz o que fazer. Ele não entendeu. Quando o Senhor fala de morte, ele está dizendo, você não pode fazer nada. Nicodemos, você está morto, por isso você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Alguma criança escolhe nascer de novo? Alguma criança faz alguma coisa para nascer? Não, não faz. Simplesmente ela depende da vontade e da ação de outro para que ela possa existir.
Nicodemos, vos é preciso nascer de novo. Mas o fariseu Nicodemos, eu faço, Senhor. Ele não entendeu. Você precisa da vontade e do poder de outro, se você quiser nascer de novo. Por isso que ele está falando de prisão. Você não pode fazer nada, mas Jesus, ele pode fazer alguma coisa. Porque o texto se refere sobre o poder de Cristo sobre a morte. Mais determinante quando Jesus, ele chama Lázaro para fora. Lázaro está com o seu cérebro inativo. O seu ouvido estava se decompondo. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele pôde entender perfeitamente que o Senhor estava o chamando para a vida. Uma voz que transpassa a nossa vida comum e vai para o mundo dos mortos. Uma voz mais poderosa do que tudo. Somente essa voz que pode chamar alguém que está morto em pecados e em delitos para viver de uma maneira plena com Ele. Mateus capítulo 5, versículo 25. E virá dias, e este já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E virão dias, e este já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Glorioso Deus. Glorioso Deus. Aqueles que estão numa prisão que é semelhante à morte. A prisão do quê? Lembra? A condenação é esta, amar as trevas. Uma prisão de fazer aquilo que desagrada a Deus. Jesus, ele diz, eu posso chamar para a luz. Ele pode chamar para as boas obras novamente. E é interessante, queridos, que Jesus, ele nos chama para a vida, e Ele mesmo é a vida. Como galhos secos, fora da sua árvore, estamos mortos. Como galho seco, fora da sua natureza, estávamos mortos. Mas fomos enxertados nele. Enxertados nele. E agora, a vida dele alimenta a nossa vida. Sabe o que é isso, querido? Quando muda, nós como galho seco somos enxertados nele. A raiz, a engrenagem que manda energia, a engrenagem que move as nossas ações e que gera um fruto em nós, já não é mais a natureza comum. É a natureza de Cristo, queridos. É a natureza de Cristo. Porque o homem por si próprio, como eu já disse, não pode. Jeremias, ele fala algo interessante. Ele fala assim, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Ele fala assim também, vocês, acostumados a fazer o mal, não podem fazer o bem. Ele fala por si próprio, não. É necessário que esse amor seja depositado em vossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Para que as suas obras, ainda que pequenininhas, sejam grandes diante do Senhor e Ele diga, eu as quero. Precisa estar em Cristo. Porque o primeiro passo de tudo é a cruz do Calvário, é matar esta natureza. É matar esta natureza que não quer negociar, que não quer ser doutrinada, que não quer amar a Deus, que quer somente amar a si próprio e as trevas. Tem que ser crucificada com Cristo, essa natureza. Ela tem que ser crucificada com Cristo, queridos. Paulo, ele diz assim, e todos os dias somos entregues à morte por causa do nome de Jesus. Ele está falando que essa natureza que você matou ontem, ela vai acordar com você hoje. E essa que você matou hoje, vai querer acordar com você amanhã, para te levar contra Deus, mas todos os dias somos entregues à morte, por amor a Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Todos os dias, você acorda com um inimigo dentro de você, todos os dias tem que ter sacrifício no altar de Deus. Não é isso que o Senhor pedia na lei? Todos os dias sangue, todos os dias morte, todos os dias sacrifício.
E este é o primeiro passo, não tem como. Como eu disse, pode fazer, fariseu, faz pela sua justiça própria, faz, mas o primeiro passo é matar a natureza carnal. O sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, logo de cara ele tinha que fazer um sacrifício por ele, para poder trabalhar para o Senhor. Logo de cara, ele tinha que ver o sangue derramado no altar para poder continuar a sua caminhada. Logo de cara, a primeira mobília, o primeiro objeto era o altar de holocausto. Ele tinha que passar por ali se ele quisesse avançar na direção de Deus. Não tem jeito. Você quer avançar na direção de Deus pelas suas próprias forças? Ele não quer. Você quer avançar na presença de Deus fazendo por você mesmo? Ele te rejeita. Tem que passar pela cruz do seu filho, tem que passar pelo altar de holocausto, tem que ver o sangue da natureza pecaminosa derramada nas pedras. Somente aí você pode avançar, somente aí você vai para a mesa dos pães, somente aí você vai para a mesa do azeite, somente aí você vai para a mesa de incenso e adentra no Santo dos Santos. Se você não passar pelo altar de holocausto, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Por isso o Senhor diz, o primeiro passo para amar ao próximo, o primeiro passo para fazer boas obras é matar essa sua natureza, que se disfarça de piedosa e que afronta o nome do Senhor. Primeiro passo é a cruz do Calvário, queridos. O primeiro passo sempre será a cruz. O primeiro passo é sempre olhar para nós mesmos e deixar no altar de Deus o nosso pecado, a nossa natureza ruim. O primeiro passo é descartar essa natureza, como diz, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Você mata a sua natureza, a de Cristo entra em teu corpo e começa a agir de uma maneira diferente, de uma maneira sincera. Aí você faz com o coração totalmente entregue. Aí você faz com o coração totalmente na mão daquele que você está ajudando. Você entrega o coração, não somente a comida. Está aqui meu coração junto. Está aqui meu coração junto para você. Somente assim, Jesus, Ele diz ali em João capítulo 15, versículo 4, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Um ramo, um galho, como ele não pode produzir fruto de si próprio, assim vocês também não podem fazer nada. Eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você não come, você não anda, você não respira. É Ele quem mantém o ar, é Ele quem mantém a rotação da terra, as estrelas do firmamento. Sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada, nem amar ao próximo, nem amar a ninguém. Nada. O amor de mãe, ela deixou bem do lado a criancinha para dormir na cama dela. Quem precisa disso é ela, não é a criança. Quando vai colocar a criança no berço, ela sente mais falta da criança do que a criança dela. Amor próprio, é ela que precisa. Deus, Ele está falando, sem o meu amor não dá. Sem o meu amor tem um pinguinho de egoísmo. E um fio de cabelo numa sopa é ruim. Uma mancha em um vestido branco é ruim. Um pinguinho de amor próprio põe a perder toda a obra. Um pinguinho de amor próprio põe a perder tudo. Fariseus, do jeito que vocês se amam, é para amar o teu próximo. Desesperadamente. Com todo o seu esforço, com toda a tua alma, com tudo que vocês têm. É desse jeito que eu quero o amor. E como? Nós, na nossa natureza comum, podemos isso, a não ser que Deus faça isso por nós. Amar deste jeito só vem de Deus. Eu só conheço um exemplo de amor. Deste tamanho, deste jeito. Tanto é que Jesus foi o único cumpridor da lei. Ele não resumiu a lei nesses 2 mandamentos. E por que ele foi o único? Porque só ele tinha nesse peito um amor de verdade. Porque só ele tinha um amor de verdade para oferecer. Um Deus que entrega o seu filho. Sabe para quê? Para fazer dos teus inimigos filho dele também. Isso é amor de verdade.
Venham inimigos, eu vou te acolher no meu colo. Venham inimigos meus e curarei as vossas desobediências. Venham que eu vou te acolher e te transformar em filho. Isso é amor. Pegar o inimigo e falar: você vai ser meu filho e eu vou ter que pagar caro por isso. Nos coloque, Senhor, no nosso coração esse amor. Essa natureza não vai aprender. Ela tem que ser morta e crucificada. Coloca depois, Senhor. Depois que eu ir para a cruz, este amor tamanho no meu coração. Este amor que excede todo o entendimento. Este amor que me constrangeu. Um lixo de pessoa, coração duro. E esse amor conseguiu derrubar todos os obstáculos em mim. Este amor que pegou as pessoas que eu acabei de descrever, enterradas em pecados e em delitos, inimigas de Deus, e conseguiu amolecer o coração delas. Isso é um amor de verdade. Um amor que amolece o coração mais duro possível. Um amor mais forte do que a morte, que tinha sepultado o homem, mas ele trouxe de volta para a vida. Sem mim, nada podeis fazer. Não adianta. Vocês querem sair dessa condição por si próprio, que nem Nicodemos. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês têm este desejo de ajudar o próximo. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês têm o coração grande, o coração bom. Mas sem mim, nada podeis fazer. Vocês querem fazer, vocês querem fazer, vocês querem fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Não é a raiz que fala qual o fruto que vai ser gerado. Não é. De um pé de pimenta, a gente não consegue colher figos. Não é verdade? De um pé de morango, a gente não colhe abóbora. O fruto é segundo a tua espécie. Jesus diz: eu quero mudar a sua natureza. Porque o fruto é segundo a tua espécie. Alguém na natureza carnal não vai produzir fruto bom de jeito nenhum. O fruto é segundo a tua espécie. E ele diz: eu quero mudar a sua natureza para que produzam frutos dignos de arrependimento, para que produzam frutos para a glória do meu nome, para que façam com a motivação de amor e o alvo a minha glória. E façam com a motivação de amor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque é a raiz quem produz os frutos. O galho, ele só é usado. A vitamina vem da raiz, a força vem da raiz, a energia vem da raiz. Se você estiver nele, você vai produzir frutos bons. Se você estiver enxertado nele, você vai fazer as coisas boas. Você vai ter atitudes diferentes. Se você estiver nele, você será outra pessoa, porque passa por você a natureza maravilhosa e gloriosa dele. Não tem como. Não tem como o galho dizer: eu não vou produzir, estando ele enxertado numa raiz forte. Não tem como o galho não produzir, estando ele, tendo ele a raiz maravilhosa de Cristo, a videira verdadeira. Vós sois os galhos. E se não produzirem, estando em mim, queridos, não tem como, queridos. Porque é a raiz quem produz. Todas as obras que nós fazemos estando em Cristo, é Ele quem faz. A engrenagem é Ele. A engrenagem é Ele quem começa a girar. Por isso não há glória para o homem. Por essa condição a qual o homem se encontra, não tem como ele fazer nada por si. É graça, somente graça. Graça, somente graça. Amor, somente amor. Você não faz nada por si mesmo, você não merece. Mas eu dou meu filho para te fazer filho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não se esqueçam, sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.
esquecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus.